É isso mesmo, pessoal. É muito frustrante para um concurseiro que fica lá 8, 6, 10 horas estudando para concurso, renuncia muitos momentos com família, com amigos, né? Se sacrifica muito para fazer uma boa prova do concurso público. É muito frustrante ele fazer tudo isso e chegar no final, na hora H, no dia da prova, colocar tudo isso por água abaixo. Por isso que eu falei que não, você não tem a possibilidade de nadar e morrer na praia se você assistir esse vídeo. Então, hoje eu vou conversar aqui com vocês a respeito de como se preparar para o momento da sua prova, né? Que é extremamente importante. A gente fala muito sobre dicas de concurso, de como melhorar a preparação, de técnicas, das matérias mais importantes, mas a gente fala pouco sobre o momento mais importante da sua vida, que é o momento da sua prova. E eu gosto de colocar isso dividido em de duas formas, né? A gente tem os atos preparatórios, né, e os atos executórios. A gente pensa muito nos atos executórios, mas a gente pensa pouco nos preparatórios, que envolve uma série de coisas, né? Desde coisas intangíveis até coisas tangíveis, palpáveis, inclusive organizáveis, digamos assim. Então, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre como se os atos preparatórios para fazer uma boa prova, né? Então, assim, obviamente, a gente vai lá desde o começo, né, de você escolher a carreira, de você saber o concurso que você quer. Mas aqui eu já tô falando um pouco mais sobre a prova em si, tá? Então, o que você tem que fazer, né? O edital é o seu grande aliado nesse momento, né? Para você fazer uma boa prova, você precisa ter um grande conhecimento do edital. E a gente faz várias lives aqui no Instagram, né? Vários vídeos no YouTube para colocar você um pouquinho dentro aí de como vai ser o edital, do concurso, né? Colocando as principais fases e tudo. Então, isso tem que estar muito bem, tem que ser de muito conhecimento de vocês. Vocês devem ler todo o edital, conhecer as etapas da prova, conhecer os requisitos necessários para fazer essa prova. E o principal deles, quando a gente fala de preparação, de organização, é você conhecer, saber os documentos necessários para fazer essa prova. Então, assim, isso é um pouco óbvio, né? Mas, gente, existem histórias, eu, inclusive, já passei por uma dessa, muito desesperadora, de você esquecer, por exemplo, seu documento de identidade. Isso já aconteceu comigo na PGR Espírito Santo. Eu esqueci o meu documento de identidade dentro do carro. Então, não foi nem em casa, mas foi dentro do carro. E até a gente eu já tinha chegado lá na escola. E aí, na hora que eu me dei conta, eu falei, gente, meu documento. Aí saí correndo, né, pro estacionamento e não era fácil e tal, para pegar o documento para subir para fazer a prova. Eu cheguei na prova assim, bufando mesmo, assim, super nervosa. Já entrei na prova naquele clima estranho. Você já entra desesperado, né? Já entra preocupado. Você perde aí uns 10, 15 minutos de prova só até você respirar, voltar para si e focar na prova. Então, por experiência própria, eu falo para vocês. Os documentos, a gente acha que é bobeira. Ai, Thaís, não é possível. Não, mas acontece, tá, gente? E não acontece pouco. Então, separe o documento necessário, sua carteira de identidade, o material necessário, né? Tem muita prova que exige, que seja caneta preta, de tampa transparente, aquela coisa toda. Separe, tá? Tire tudo do seu estojo, por exemplo, que não tenha nada a ver com o que você vai levar. Então, assim, para que você vai levar uma caneta vermelha se você não vai usar uma caneta vermelha? Não precisa, é menos informação para você. Então, pega a sua canetinha, pega a sua lapiseira e pronto, tá? Se for o caso, uma borrachinha, caso você queira fazer arroz, e pronto, não precisa de mais nada. E o seu documento de identidade, tá? Você deixa isso tudo separado no dia anterior, beleza? Isso é um primeiro passo. Outra coisa muito importante é você ter o conhecimento exato do seu lugar de prova, tá? Isso vai sair no seu cartão alguns dias antes, então você não pode deixar para ver, vou ver isso amanhã de manhã dentro do Uber. Não, tenha conhecimento exato, analise todos os trajetos, todas as possibilidades, se é melhor ir de Uber, se é melhor ir de metrô, se é melhor ir de ônibus, se é melhor ir do que for, né? Deixe tudo isso muito bem organizado antes da sua prova, tá? Na noite anterior, você tem que estar muito bem sincronizado. Na verdade, essa questão do local da prova, isso tem que ser avaliado muitas vezes, né? Antes até disso, até você escolher um hotel, né? O hotel para qual você vai, onde você vai ficar hospedado, porque muitas vezes você não é da cidade. Então, o ideal, né, é que você escolha um hotel que seja um fácil acesso, que seja simples, que seja rápido para você chegar na prova, porque isso diminui muito o tempo de deslocamento e facilita muito o horário que você vai acordar, essa coisa toda. Então, tenha muito cuidado na hora de escolher o hotel,
sempre com relação ao local de prova. E se você não pode escolher o hotel, seja porque não saiu a tempo, seja porque, né, não é perto da sua casa, ou você tem um lugar para ficar que não é perto do hotel, se organize, né, com relação ao endereço, ao local da prova, tá bom? Então, esses dois. Aí, a terceiro ponto, né, que se liga muito à localização, muito a preparativos mais materiais, assim, né? Saia com muita antecedência. Não muita, né? Não precisa ser com 1 hora de antecedência, mas pelo menos. Não, acho que com 1 hora é um bom período, dependendo do seu deslocamento. Mas calcule aí para você chegar no local da prova, pelo menos com meia hora de antecedência. Porque senão, vai que acontece alguma coisa, né? Um trânsito inesperado, ou sei lá, alguém sofre um acidente no meio do caminho, né? Tem um bom planejamento aí de 30, 40 minutos antes da prova, esteja em frente aos portões, tá bom? Porque para evitar acontecer, né, confiar só na sorte, assim, né? Porque é aquilo que eu falei, do que adianta você nadar e morrer na praia. A gente vê direto aí vários vídeos dos alunos desesperados, por exemplo, no Enem, que não conseguiram chegar a tempo, o portão fecha e acabou. Ninguém entra mais. Então, fiquem muito atentos com isso, se programem para isso. Outra questão importante que você precisa ter também na questão material, na hora da sua prova, é você verificar no seu edital se a prova pode ter consulta. Se ela puder ter consulta, leia no edital quais são os critérios para levar esse material. Invariavelmente, quando o edital traz quais são os materiais que podem ser consultados, ele traz também os que não podem, ele traz os requisitos, ele vai te explicando ali, te dando o caminho das pedras. Geralmente, o que é proibido são as súmulas que ficam no nosso VADME, com os enunciados, né? Algumas exposições de motivos de códigos em geral, todas elas são proibidas. Mas não quer dizer que você não pode usar esse código, você vai isolar esse código. Você pode pegar uma folha de sulfite e isolar aquele código, tá? Evite escrever no seu código, porque, obviamente, você não pode levar para a prova um código escrito, um código com anotações, né? Evite tudo isso. Mas, na maioria das provas, é aceito o sublinhado, é aceito o índice remissivo, a divisão do código dos códigos por cores, né, pelo aqueles post-its. A maioria das vezes isso é aceito, mas isso tudo você vai precisar verificar no edital. O edital geralmente traz essas informações. Então, você já separou os documentos, você já separou, já viu o lugar da prova, já identificou onde você está, já avaliou as possibilidades, marcou no despertador a hora que você tem que chegar, levou os materiais adequados. São coisas preparatórias para a noite anterior, coisas que você precisa estar preparado. Então, isso é essencial. Beleza? Agora, ao longo da sua preparação, outro ato preparatório muito importante, além de estudar, obviamente, é você ter um bom acompanhamento psicológico, né? Uma boa, assim, não precisa nem ser um acompanhamento psicológico. Se você não tem, por exemplo, condições, a gente precisa ter uma base muito boa, uma consciência muito grande do que tá por vir, né? Do que está por vir, né? Você faz lá toda a parte de estudo, mas muitas vezes acaba que o aluno chega na prova, ele trava, ele fica desesperado. Então, durante o seu concurso, né, durante o estudo, é muito importante que o aluno cuide da sua saúde mental, tá bom? Não é fácil lidar com toda a renúncia, com todo o cansaço, com toda a expectativa que existe no aluno que estuda para concurso público. E por não ser fácil lidar com tudo isso, é importante que você tenha assim um acompanhamento de um profissional ou, né, uma convicção muito grande, um conhecimento muito grande daquilo que você vai passar. Então, se prepare também desse jeito, né? Seja com atividade física regular, obviamente você tem que ponderar isso dentro da sua carga de estudos, né? Alguma espiritualização, né? Aí você vai descobrir o que te torna um pouco mais forte espiritualmente, que te dá um pouco mais de segurança para além dos estudos, né? Sabe que o estudo é, né, muito relevante, você só chega muito bem na prova quando você está muito estudado, mas é sempre importante uma ajudinha extra aí. Então, cuide de você nesse meio do caminho para não chegar na hora da prova e dar um blackout, né, um nervoso, tem gente que chora, tem gente que desespera. Você tem que chegar na prova bem consciente do que está acontecendo ali. Então, muito cuidado com isso. A gente tem vários vídeos no YouTube falando sobre isso, então busquem esse tipo de conhecimento também, tá? Outra questão importante,
mais ou menos intangível é a questão de uma boa alimentação e uma boa noite de sono, principalmente na semana anterior, mas principalmente no dia da sua prova, tá? A alimentação, pessoal, ela é extremamente relevante. Você não pode comer nada que vai te deixar muito cheio ou alguma coisa que te faça mal, né? Te faça ter algum problema durante a prova, uma dor de estômago, uma vontade de ir no banheiro, alguma coisa. Tenha muito cuidado com a sua alimentação. Faça uma alimentação leve, tranquila, no café da manhã também, para você chegar bem, fisicamente bem, alimentado, obviamente, mas sem ficar passando mal durante a prova, né? Então aí também é uma questão muito pessoal que você vai ter que analisar e tem que ter esse conhecimento próprio para chegar e fazer uma prova importante dessa. A questão da noite de sono também é extremamente relevante. Ela tá um pouco ligada ali àquela questão do acompanhamento psicológico, porque, assim, se você não tem uma boa noite de sono é porque você ficou muito ansioso e não conseguiu dormir, né? Mas é um cuidado que você precisa ter aí ao longo do estudo. E é algo que você vai se conhecendo ao longo desse momento. Eu, por exemplo, tive vários problemas com insônia no pré-prova, tá? E aí foi uma coisa que eu fui percebendo, que chegava dia de prova eu não conseguia dormir. Eu fiz uma prova, por exemplo, que eu fui dormir 4 horas da manhã e o relógio estava despertando às 6h30 da manhã. Então eu comecei a entender aquilo, falei, não, peraí, eu vou ter que procurar alguma ajuda, né? Tomar algum remédio para me acalmar, ver o que eu posso fazer para eu dormir bem na noite anterior, para ter um raciocínio claro, né? Para melhorar o meu raciocínio lógico, meu raciocínio jurídico claro, para eu conseguir fazer a prova. Então, isso também, volto a repetir, algo muito pessoal, com um acompanhante, né, profissional, uma profissional que saiba triar, lidar nesse caminho com vocês. Mas são coisas que são importantes, retomo aqui com vocês. Então, uma separação dos documentos que são necessários, separação dos materiais, organização dos materiais, conhecimento do local de prova, chegar com antecedência, evitar essas situações não previstas para atrapalhar o seu cronograma, ter um bom acompanhamento psicológico durante o estudo, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, né? Se você é o tipo de pessoa que gosta de levar lanchinhos para comer, né? Eu gostava de levar sempre um chiclete, um chocolatinho, porque, né, me acalmava e tudo. Leve isso também, né, com você durante, né, para você ter uma prova confortável aí do seu ponto de vista do que é necessário para você. Com relação aos atos executórios, que são aqueles da hora H, né, na hora da prova, eu queria que vocês, eu queria dar fazer algumas relances aqui de sugestões para vocês, né? De como fazer uma boa prova. Na hora que você abre o caderno, você e a prova e mais ninguém e mais nada nesse mundo. Sabe, esquecer. Acho que é um dos momentos que a gente fica mais focado e concentrado. Você não tem WhatsApp, você não tem ninguém, nada é mais importante do que aquele momento. Nada. Do que aquelas 4, 5 horas da sua vida. É a hora da sua prova. E aí, que são duas coisas. É muito importante porque você consegue uma hiperconcentração, mas tem que ter muito cuidado porque a gente tem um tempo limite. Um tempo limite para fazer a questão, um tempo limite para fazer as provas, passar o gabarito. Tudo isso tem que ser muito bem ponderado por você antes. Então, volta àquela questão. Conhecimento da prova, né, de como vai ser a prova, do tempo que você tem disponível, para que a coisa seja lógica e faça sentido. Então, se você tem, por exemplo, 4 horas de prova, você tem que reservar no mínimo 30 minutos desse tempo todo para passar o seu gabarito, tá? E 5 horas de prova, a mesma coisa, no mínimo 30 minutos para passar o gabarito ali da prova de questões alternativas. Então, você já tem que começar com essa premissa. Você já não tem as 4 horas. Você tem 3 horas e meia para fazer a prova. Você tem 4 horas e meia para fazer a prova. Isso tem que estar na sua cabeça. Você vai começar a prova. E eu sempre sugiro, sempre gostei de começar a prova pela questão 1. Por mais que não fosse a matéria que eu gostasse mais. Para mim, isso fazia sentido, isso tinha lógica, tá? Mas eu sei que tem alunos que têm dicas, que tem professores que sugerem vocês começarem a prova com aquilo que vocês têm mais domínio, mais conhecimento. Aí também é uma coisa que você vai avaliar. Tem alguma matéria que você gostaria de começar, que tem mais domínio? O meu medo disso acontecer é você acabar esquecendo, né, de voltar, sair da ordem e ficar uma confusão. Então, eu sempre sugiro aos meus alunos que comecem a prova pela questão 1. E aí vão descendo, cada uma por uma. Você vai fazer a prova com uma tranquilidade
né? Mas sem uma morosidade. Você não pode esquecer que o tempo não está totalmente ao seu favor. O tempo, ele está passando. Então, a prova precisa ser feita de uma forma tranquila. Você vai respirar, ó, tem um recadinho aqui para você. Respira muito, né? Calma, respira, organiza o seu pensamento e faça a prova. Esqueça tudo que está acontecendo lá fora e faça a prova com calma. Tente mentalizar na sua cabeça que você tem todo o conteúdo estudado, você está muito preparado e você está agora só tirando isso da sua cabeça, né, para concluir aquilo que você começou, tá? Respira fundo e comece, tá? Então vamos lá para a questão número 1. Você vai ler a questão. Você não pode perder, por exemplo, 30 minutos em uma questão. Se você fizer isso, acabou a prova para você. Não dá mais, você não vai conseguir terminar ela a tempo. Então você vai ler as questões, começou a ter muita dúvida naquela questão, eu sugiro você pular aquela questão. Então deixa lá um xizinho, alguma coisa marcada, pulei a questão na caderno de prova. Vá para a segunda questão que você consegue responder. Encontrou uma alternativa que é correta, você já considera, que você tem certeza que ela é correta, considera ela correta, mas obviamente você vai ler os demais itens. Porque pode ser que, né, você levou em erro. Tem um item que você sabe que está completamente errado, não leia ele de novo. Porque a gente tem que confiar um pouco no nosso taco. Confiar muito no que a gente estudou, tá? Então, senão fica uma prova que você fica se pondo em xeque o tempo todo. E não é assim que funciona. Se você não sabe de cara, você não vai saber depois, né? Mentira, você pode até conseguir saber depois, porque o raciocínio jurídico lá na frente, de repente, vai te ajudar aqui, que você vai ter mais adiante, vai te ajudar nas questões para trás. Mas não perca muito tempo, e vai passando, e vai fazendo. Você tem muita dúvida, deixa uma dúvida assim, né? Como se você falasse para você, volto depois. Faça a prova inteira. Não perca tempo indo no banheiro, indo tomar água, indo dar rolê na escola, antes de terminar pelo menos a prova inteira. Se você tem 100 questões, faça 100 questões. Não há nada, né? Se você foi no banheiro antes, se você não tomou tanta água, se você deu uma segurada, não há nada que faça você ir no banheiro antes. Então, fica o 100, sabe? Termina a prova inteira antes de se levantar. Tem gente que nem levanta, nem vai. Eu sempre gostei de levantar. Porque eu acho que era o momento que eu deixava o meu cérebro acalmar, eu relaxava o corpo, eu esticava o corpo, né? Eu saía da sala, saía daquele ambiente, respirava um pouco, né? Ia no banheiro, tomava uma água, relaxava e voltava para fazer a segunda parte da prova, que era o momento que eu voltava, né, fazendo né, batendo o olho, aquelas que eu tinha muita certeza, eu nem olhava novamente, mas voltava vendo aquelas dúvidas, aquelas que eu marquei que eu veria depois, resolvendo, finalizando mesmo a prova, já caminhando pro fim. Porque nesse momento já tem mais ou menos umas 2h30 de prova. Então, se eu tenho meia hora para passar o gabarito, eu tenho 1 hora para finalizar a prova. Então, eu já volto, já meio que dando checkmate nas questões, né? E mais ou menos meia hora a 40 minutos antes da prova, eu vou e passo pro gabarito. Eu não posso deixar o gabarito para os 10 minutos finais, que não vai dar tempo. Passo as questões com muita calma, muita tranquilidade, respirando fundo. Eu não quero pôr tudo a perder, eu não quero errar questões, eu não posso errar questões, eu não posso errar gabarito, e vou passando. E as questões que eu tenho muita dúvida, geralmente eu deixo uma bolinha para eu resolver enquanto eu estiver passando no gabarito, para fazer a ordem do gabarito também, né? Então, quando tem muita dúvida, vou chutar, eu deixo por último mesmo, eu passo todo o gabarito e deixo aquela questão com muito cuidado para eu dar o chute final, tá bom? Porque acontece que a gente às vezes precisa chutar. Então, pessoal, o mais importante na hora H, na hora mesmo, dos atos executórios, é você ter um bom controle do seu tempo, tá? Controle do tempo, raciocínio jurídico e muita calma, muita respiração, muita tranquilidade, tá bom? Então, pessoal, essas são as dicas preparatórias e executórias para esse momento tão importante que é o momento da sua prova. Vamos evitar nadar e morrer na praia. Isso não vai acontecer com vocês, tá? Então, do que adianta estudar tanto,
fazer tudo, seguir todas as dicas que dá aqui e chegar na hora da prova e não dar certo. Então, muito cuidado com esse momento. Eu espero que isso seja bastante relevante e fique na cabeça de vocês para aquele momentinho, aqueles dias, o dia anterior e o momento final que vocês estiverem fazendo a sua prova, tá bom? Então, excelente estudo para vocês. E antes, eu quero só convidar vocês novamente a se inscreverem no nosso canal do YouTube, de Estratégia Carreiras Jurídicas. Porque aqui, né, no nosso canal, nós vamos dar várias dicas interessantes, como essa e como outras, né, para ajudar vocês no estudo, no estudo do concurso. E se inscrevam também no nosso link abaixo, que está aqui, para vocês receberem de forma gratuita, 100% gratuito, o nosso material com vídeo e aulas completos sobre os fundamentos básicos para estudar em concurso público. Então, bons estudos até vocês e um grande abraço!